Então existem três doutrinas que Deus odeia no mundo. É a doutrina dos nicolaítas, é o nicolaísmo, o baalanismo e o jezabelismo. Agora deixa eu resumir isso aqui para vocês. Nicolaísmo é quando um homem entra na igreja para dominar. Ele tira a liderança do Espírito Santo e ele entra e domina. Aí você tem papa, cardeal, bispo, arcebispo, bispo e padre. Homens na hierarquia, dominando. Pastor presidente, pastor tal, pastor isso. Homens dominando. Eles é quem domina. É a liderança do homem. E o William Branham diz, nunca pode haver a liderança de um homem dentro da igreja. Quem lidera a igreja é o Espírito Santo. Então esses homens começam a ter 10 igrejas. Eu tenho 10 igrejas. Então ele começa a se achar que ele é um líder tão grande que ele pode dominar e enviar outros homens para o campo. E ali ele fica. Isto é chamado nicolaísmo. Um homem dominando outro homem. A liderança do homem. O nicolaísmo precisa do baalanismo para poder sobreviver. Financiando o nicolaísmo. Estão entendendo? De forma que tem pastor que tem salário de 100 mil, pastores que tem salário de 50 mil. É bom. Ó, eu estou bem financiado aqui. Então está. Eu vou dominar aqui. E aí ele vai. E depois disso vem o jezabelismo. É a igreja apoiando este homem. Nicolaísmo é o homem na liderança. Balanismo é o financiamento deste homem. E jezabelismo é a igreja apoiando este homem. Estão entendendo? Isto é anticristo. Tá aí essas igrejas nacionais todas cheias de doutrinas falsas. Trindade, batismo errado, ceia errada, mulheres pregadoras. Gente, isto é anticristo, isso é ensino do anticristo. Isso, esses são os mais piores, aqueles que dizem saber e estão fazendo errado. Estão envolvidos no nicolaísmo, no balanismo e no jezabelismo. Então só para eu repetir para você entender. Nicolaísmo é um homem na liderança. Balanismo é o financiamento deste homem. E jezabelismo é a igreja que Jezabel era uma mulher. E mulher nas escrituras tipifica igreja. É a igreja sustentando esses homens. Você acha que Edir Macedo teria jato se não fosse a igreja dando para ele? Que o Valdemir de Santiago tinha aquilo tudo. Santiago não, aquilo é Sandiabo. Tinha tudo isso se não fosse o povo, a igreja financiando ele? Isso são anticristos. Aí tem gente atrás do anticristo. Ei, do anticristo vai vir. Ora, o anticristo está aí. Já é a última hora. Estamos vivendo um tempo final. O anticristo está aí. Mas João diz, permaneça no ensino que recebeste. Tenha a unção do santo que faz você discernir que espíritos são estes. Então, se eu estou na liderança de 10 igrejas e a igreja me dá um salário de 50 mil reais, me financia, é claro que eu vou comprar um aviãozinho para eu viajar, porque eu sou o homem do momento. Comprar um aviãozinho aí, né? Pra gente fazer essa obra aqui e tal, porque a coisa está muito boa e tem que comprar um aviãozinho.
Tá entendendo? Um aviãozinho aí para poder fazer esse trabalho aí mais rápido, viu? Para a obra de Deus? Nós vamos ter aí, se Deus quiser, um trabalho aí na Fé Perfeita com um aviãozinho para a gente. Deus vai nos dar. Nós não estamos pedindo dinheiro para ninguém, não estamos aqui na live. Ontem mesmo teve uma pessoa que testificou. Teve alguém dizendo assim, porque o pastor está aí por causa de dinheiro. Ele disse, quantas vezes você viu ele pedir dinheiro? Hein? Quantas vezes se tocou em dinheiro aqui? Então, essa de fazer essas coisas. Então, Deus vai nos dar. Nós não estamos pedindo dinheiro para ninguém, não estamos aqui na live. Ontem mesmo teve uma pessoa que testificou. Teve alguém dizendo assim, porque o pastor está aí por causa de dinheiro. Ele disse, quantas vezes você viu ele pedir dinheiro? Hein? Quantas vezes se tocou em dinheiro aqui? Quantas vezes você viu ele pedir dinheiro? Hein? Quantas vezes se tocou em dinheiro aqui? O balanismo financiando e a igreja aprovando isso. Tá bom, esse homem tem que fazer isso aí porque ele é grande demais, esse homem aí, ele fez coisa demais. É mesmo, ele tem que ter um avião. Profeta William Branham é meu exemplo. Olha só, quiseram dar pra ele um Cadillac novo. Viu que quiseram dar pra ele um Cadillac novo? Aquele homem que você tá vendo ali, ó, na foto. Ele disse, não, quero não. Vou ficar com o meu Fordzinho velhinho aqui. Sabe por quê? Porque tem gente na minha igreja que come um pão de milho, uma única refeição por dia e vem para o culto de oração. Por que eu iria andar num Cadillac novo, enquanto tem gente que come uma única refeição para estar à noite no culto de oração? Eu jamais faria isso. A sedução, a perseguição e a contaminação, isto aconteceu lá no Gênesis, nós vamos ver isso aqui. Mas antes eu quero falar, de começar isso aqui, eu quero falar um pouquinho sobre o nicolaísmo, jezabelismo e o balaamismo. Como essas três doutrinas são extremamente perigosas e são três doutrinas que Deus odeia para nós. Então eu vou colocar aqui na tela para que eu possa explicar, para que você que esteja do outro lado possa entender claramente tudo isto aqui que nós vamos colocar diante de vocês. Observa só comigo, você vai observar comigo o seguinte, deixa eu aparecer aqui na tela para gente. Olha só, nós temos o seguinte, olha, nós temos essas três doutrinas, o nicolaísmo, o jezabelismo e o balaamismo, que Deus disse que odeia todas estas três coisas. Você tem aqui algo de pessoas, você tem assim, Deus nunca esquece quando nós erramos doutrinariamente. Erros pessoais, erros acidentais. Quando você pede perdão a Deus, Deus esquece tudo aquilo. Deus esquece. Agora, quando a pessoa morre num erro doutrinário, então Deus não esquece. Então Deus se lembra de Jezabel. Por quê? Porque aquela mulher morreu num erro doutrinário. Deus se lembra também de Balaão, porque ele morreu em um erro doutrinário. Deus se lembra de Coré, Deus se lembra de Caim, porque todos estes são citados no Novo Testamento de forma negativa. De forma que você vê o seguinte, os erros de Abraão não são lembrados no Novo Testamento, os erros de Davi não são lembrados no Novo Testamento. Pelo contrário, eles são postos na galeria dos heróis da fé. Por quê? Porque esses homens não erraram doutrinariamente, embora tiveram seus erros pessoais, erros do dia a dia. Abraão mentiu, Davi cometeu adultério, né? Mas pediu perdão, pediu misericórdia a Deus por aquilo e se reconciliou com Deus. Já Jezabel, Balaão, Coré, Caim foram pessoas que erraram doutrinariamente e Deus nunca se esqueceu do seu erro. Se você tem uma doutrina errada, você não tem uma adoração correta também, você tem uma adoração errada. A doutrina correta é que faz a adoração correta. Certo? Você só tem a adoração correta se você tiver a doutrina correta. Por quê? Doutrina, da forma mais clara e expressiva que existe, o significado é forma de crer. E a nossa forma de crer tem que ser de acordo com a palavra. Sendo a forma de crer de acordo com a palavra, então você vai ter uma adoração correta também. Você vai ter uma adoração correta. Então observe comigo aqui. Quero que vocês detalhem o seguinte. Olha. Essas três doutrinas são o seguinte: nicolaísmo, a liderança humana; jezabelismo, uma igreja que apoia essa liderança; balaamismo, o financiamento
desta igreja e destas doutrinas e desta liderança humana. Quando eu falo em nicolaísmo quer dizer a conquista dos leigos. É trocar a liderança de Deus pela liderança do homem. É o governo do homem no lugar do governo de Deus. É tirar o Espírito Santo e colocar o homem. É você trocar um bispo por um arcebispo, porque interpretar, irmão Fabrício, a palavra bispo de forma errada. Porque a palavra bispo vem da palavra episcopo, ou seja, aquele que vê por cima. Ele é o coordenador da parte, o que coordena a parte espiritual. Então, de forma que você tem bispo, presbítero e ancião, é o pastor da igreja local. É o único homem exercendo estas três coisas. É aquele que é supervisor da parte espiritual. Presbítero vem da palavra pré, antes, e bítero, boi, é aquele que vem antes dos bois. E o ancião é aquele que foi, dentre aquele grupo, existe o ancião local, aquele que foi escolhido para ser o pastor local. Agora, ancião não se refere a uma pessoa velha de idade, não, mas uma pessoa experiente na doutrina de Cristo, uma pessoa experiente em Cristo, que tem uma experiência com Cristo, uma experiência com Deus, isto é, ser um ancião. Mas vamos aqui, para não perder muito tempo, olha só. Então você tem assim, a liderança humana tem uma igreja que o apoia e tem o financiamento para isto, que é dinheiro simbolizado em Balaão. Isto que? Nicolaísmo, cavalo branco, jezabelismo, cavalo vermelho e balaanismo, cavalo preto. Você vai ver lá uma medida de trigo por um denário relacionada a dinheiro, quando a igreja católica comprava salvação através de lotes no céu, e Lutero foi levantado por Deus para derrubar tudo isto. Então você tem assim, ó, quero explicar aqui. Nicolaísmo, a conquista dos leigos, a liderança humana no lugar do governo de Deus, coloca o homem. Precisa-se de uma igreja para poder apoiar isto. E como o nicolaísmo está simbolizado no cavalo branco, a conquista, o primeiro selo, aquele cavalo que vem, um cavalo branco, e seu cavaleiro que está nele não tem nome, mas carrega um arco, mas não tem as flechas. O arco simboliza a palavra e as flechas simbolizam a revelação. Ele só tem o arco, mas não tem as flechas. Carregar a Bíblia sem a revelação, você não tem nada. Mas ali saiu um cavalo branco, parecendo pureza, para poder conquistar, para colocar a liderança humana. Nós vamos entender que isto começou como uma obra e termina como uma doutrina. Mais para frente nós vamos falar nisto. Então, vem a conquista. Eu vou só resumir aqui para que as pessoas possam entender. Isto aqui dá um assunto vasto e apurado. E aí você tem o cavalo vermelho de Jezabel, perseguição aos cristãos, e o jezabelismo tipifica uma igreja caída que apoia esta liderança humana e que persegue os verdadeiros cristãos que querem viver a verdade. E o balaanismo é o financiamento de tudo isto, simbolizado no cavalo preto. Quando você tem o cavalo branco, o cavalo preto e o cavalo vermelho e o cavalo preto, você mistura o branco, o preto e o vermelho, você tem a cor pálida, que é a mistura da morte, que é o cavalo pálido, que é a cavalgadura hoje. Hoje nós estamos vivendo a cavalgadura do nicolaísmo, do jezabelismo e do balaanismo, tudo junto dentro das igrejas. Aliado a isto, destas três doutrinas, ou seja, estas três doutrinas traz sedução, perseguição e contaminação para a igreja. Irmão Fabrício. Essas doutrinas que estão aí, né, nicolaísmo, a gente sabe que está em pleno vapor. Nós vemos aí, né, que denominações, seitas religiosas, colocaram Deus para fora da igreja. A gente vai ver que lá em Apocalipse capítulo 2, né, que tem a advertência, tem uma chamada de atenção para esse espírito que começou como que inocente ali, como um dito, o nicolaísmo, né, colocaram o homem na cabeça, até ali a morte do último apóstolo era
O Espírito Santo era através dos apóstolos que ele trabalhava, mas aí daqui a pouco depõe o Espírito Santo, e aí tem que colocar um bispo, um arcebispo, um cardeal, um homem sobre o outro, um pastor de pastores. E aí, meu amigo, quando fizeram isso, mataram a força da igreja, porque quando se coloca o homem na cabeça, o homem precisa de... Aí vai ter que trazer as outras doutrinas junto, né? Reboque, o jezabelismo, tem que ter uma igreja que apoie uma igreja caída para sustentar um homem caído. Tem que ter uma igreja caída para sustentar um homem caído, uma igreja que colocou o Espírito Santo para fora da igreja. Tem que ter isso, é consequência. E nós lamentamos muito ter isso dentro da estrutura da mensagem, das igrejas da mensagem, nós temos visto isso, dentro da estrutura da mensagem, que é a verdade da hora. A mensagem é a verdade do momento. A mensagem não é a Bíblia revelada. Porque muitos dizem, vocês têm um fundador, William Branham. Não. Nosso fundador a nossa igreja é a fundação lá no dia de Pentecostes. O Espírito Santo é o fundador dela, é Cristo Jesus. O profeta é um mensageiro desta era, um dos mensageiros das eras da igreja, um profeta. Mas, pastor, tem que ser denunciado isso. As pessoas reclamam, às vezes nos chamam de acusadores, atacando as pessoas. Não, meu irmão. Nós estamos atacando o espírito errado. Doutrinas são espíritos. São espíritos errados, são demônios que deturpam a palavra para as pessoas. E aí está matando milhões. O jezabelismo, através da igreja falsa, da mãe, né? Sabe o que é a mãe, a Jezabel? Mas essa mãe gerou filhas. A Babilônia, o mistério Babilônia gerou filhas. E essas filhas, a igreja falsa, ela está subdividida. Inclusive, dentro da própria estrutura da mensagem, ela tem essas igrejas falsas que também são filhas da Babilônia, da velha mãe Babilônia, da mãe das abominações da terra. São o mesmo espírito, só que eles são muito mais sagazes. Esses espíritos que têm a mensagem na mão, eles são muito mais sagazes, porque eles acham que conhecem mais da Bíblia, mais de Deus. E aí pode inventar qualquer coisa, que acha que são donos da verdade, porque acha que são autônomos, faz o que querem com o povo, se tornam ditadores e é obrigado o povo ficar aos pés desses homens. Irmão, é coisa terrível. Eles se tornaram autônomos porque são autônomos dentro da mensagem, não tem um homem sobre outro, entre aspas, porque tem. Eles têm que dar satisfação para outros pastores, uma boa maioria nós conhecemos aí, eles não são autônomos coisíssima nenhuma, eles têm que dar satisfação para outros, a outros, de conferência, aquilo, e aí a gente sabe os escândalos que tem por aí. Mas está sendo denunciado isso. Mas você é ovelha de Jesus Cristo, Filho de Deus, se levante pela fé. Não estou querendo que você faça uma revolução, não, seja um insubordinado, não, mas é obrigado que você tenha amor à sua alma, escute o que o seu pastor está pregando, mas tenha coragem de dizer a ele, quando ele disser alguma coisa que não está na Bíblia, chame-o em particular e diga, olha pastor, isso aqui está errado. O senhor falou uma coisa que não está escrito. Como é que é isso aqui? Explique para nós. Então, é o cuidado que a igreja de Éfeso tinha lá no início. Ele provou se aqueles irmãos pregadores eram apóstolos mesmo, e foram provados e acharam mentirosos. Hoje em dia, o povo com argumento e a liderança, embora o profeta pregou uma mensagem de respeito, divina mensagem, corretíssimo, Hebreus 13, verso 7 e verso 17, é Bíblia. Só que eles tomaram esses versículos para amedrontar o povo. Deportaram o Espírito Santo, colocou o homem na cabeça, tem que ter um povo para sustentar. E como é que sustenta? Amedrontando o povo, dizendo isso, falando isso, mentiras e aquilo, e sustentação. Mas o Espírito Santo é tão precioso que esse demônio não pode enganar nenhum filho de Deus que tem o chamado de Deus, o Espírito Santo.